Vamos dar continuidade então ao vídeo anterior desta série, onde estamos a fazer validações do lado do servidor. Utilizamos o PHP para validar se a submissão de um formulário contém toda a informação necessária para podermos avançar na execução do nosso código. E nunca podemos esquecer que o objetivo destas validações é, de facto, tentar detectar a existência de qualquer erro que depois possa, à frente, impedir que a nossa aplicação funcione corretamente. E, normalmente, este tipo de validações vão nos permitir, por exemplo, chegar ao ponto em que nós conseguimos ter o usuário e a senha para, por exemplo, fazer um check de se existe um usuário e uma senha correspondente no nosso sistema e podermos daí fazer um login ou não. Bom, mas eu disse-vos no final do vídeo anterior que iríamos verificar aqui mais uma ou outra validação. E uma validação que nós podemos fazer é obrigar a que, por exemplo, o texto usuário tenha no mínimo 5 caracteres e no máximo 10. Então, como é que nós podemos fazer isto? Nós vamos colocar aqui, verifica se o usuário tem entre 5 e 10 caracteres. Obviamente que nós devemos sempre apresentar esta informação aos utilizadores na área visual da nossa página, colocando uma pequena nota a dizer entre 5 e 10 caracteres. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. Se nós chegarmos aqui, peço desculpa, à parte dos contactos, no formulário, eu posso colocar aqui por baixo, vamos colocar aqui um BR, e vamos colocar aqui um small, vai permitir que o texto que eu colocar aqui dentro fique mais pequeno. Eu vou colocar aqui a nota a dizer o seguinte, entre 5 e 10 caracteres. Ok? Então, se eu agora voltar aqui atrás, nós vamos aqui refrescar e reparem como aparece ali. Obviamente que agora aqui está tudo mal formatado, como seria de esperar, porque nós não estamos com grandes preocupações estéticas, mas aqui está, entre 5 e 10 caracteres. E, portanto, eu já sei que ali vou ter que colocar entre 5 e 10 caracteres. Porque depois, no lado do PHP, eu vou então fazer essa verificação. Então eu vou perguntar o seguinte. Vamos aqui chegar a este ponto sabendo que já existe quer a password, quer o usuário. Porque se eles não existirem, se estiverem vazios, eles vão emitir um erro e vão parar. Então, para isso, este código que aqui está passa a ser possível de executar e muito mais interessante de utilizar aqui. Isto é, aqui ou até, se quisermos colocar antes deste comentário. E o comentário eu uso com muita frequência para ir seccionando o que cada parte do meu código faz. Então eu já tenho aqui o usuário, em vez de ter que utilizar esta expressão toda que aqui está, eu sei que a partir de agora posso analisar o valor que foi colocado no usuário. Ora, para eu verificar se o meu usuário tem um tamanho igual ou inferior ou superior ou entre os elementos entre os números x e y, eu posso utilizar algumas técnicas distintas no PHP. Vamos utilizar aqui uma muito simples, recorrendo a uma função que se chama strlen. E eu já vou explicar porque é que ela se chama assim e como é que ela funciona. Então eu vou perguntar outra vez, if strlen, e o strlen significa string length, comprimento de uma string. É o comprimento de um texto, por isso é que é string length. E então o strlength, ele vai esperar que eu lhe dê como parâmetro, isto é, o valor que eu vou passar ali para dentro, o valor da string que vai ser analisada. Então se eu colocar ali usuário, eu estou a perguntar qual é o tamanho de usuário. E esta função vai-me devolver um número indicando quantas letras é que tem o meu texto do usuário. Eu estou a perguntar em simultâneo se o tamanho de usuário for menor do que 5, então eu vou ter um erro. E este erro eu vou começar por dizer que vai ser da seguinte forma. Erro, usuário tem que ter entre 5 e 10 caracteres. Bom, mas vocês perguntar-me-ão, então, mas se eu escrever o usuário com mais do que 5, este erro não vai aparecer, e mesmo que eu escreva com 20 caracteres, também não está a ser aqui analisado. Então vamos aperfeiçoar a nossa condição. Eu estou a perguntar aqui, se o comprimento do usuário for menor que 5, ou o comprimento de usuário, string length de usuário,
for maior do que 10, e atenção que nesta análise, se eu colocar aqui menor ou igual a 5, significa que eu tenho que ter 6 caracteres no usuário, pelo menos. Então, se eu colocar assim desta forma, o 5 é exclusivo. Da mesma forma que o 10 vai ser exclusivo. Então, se tiver entre 5 e 10, não vai haver erro. Caso contrário, se for inferior a 5 ou superior a 10, nós vamos ter um erro. Vamos validar este nosso código. Vamos aqui refrescar tudo isto. E vamos colocar aqui 3 letras. Vamos, obviamente, colocar aqui também, para não termos o erro de não preenchimento da senha. Quando eu clicar em entrar, ele passou todas as validações, exceto esta. O usuário tem que ter entre 5 e 10 caracteres. Bom, vamos aqui novamente colocar qualquer coisa aqui. Vamos colocar mais do que 10 caracteres aqui. Vamos colocar aqui qualquer coisa deste tamanho. Se eu clicar novamente em entrar, ele diz que o usuário tem que ter entre 5 e 10 caracteres. Agora vamos passar a validação. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. Qualquer coisa aqui, vamos entrar e vamos conseguir passar naquela validação. Como podem observar, o mecanismo de validação vai funcionar e nós podemos colocar inclusive um também para a password. Neste caso, eu posso perguntar se a senha tem menos do que X caracteres ou mais do que tal, ok? E vamos colocar aqui, senha tem que ter entre 5 e 10 caracteres, e eu poderia obviamente alterar aqui os valores e por conseguinte eu iria fazer estas verificações todas. Quero chamar-vos, no entanto, a atenção para o seguinte: existem mecanismos de verificação do conteúdo de cada texto que podem ser extraordinariamente mais complexos. Não vamos obviamente estar aqui a falar neles neste momento, mas eu posso-vos dizer que o mecanismo mais utilizado por parte dos programadores é aquilo que se designa por Regular Expressions. E as Regular Expressions são expressões para as quais o PHP também está preparado, com funções como é o caso do preg-match, por exemplo. E o que é a função preg-match? É uma função do PHP que nos permite passar uma string, ou melhor, passar duas strings. Esta segunda string que aqui está é o valor que vai ser analisado. É, neste caso, por exemplo, o valor do usuário ou o valor da senha. No entanto, esta string pattern é uma string que contém um conjunto de regras chamadas Regular Expressions e que vão analisar coisas tão complexas como verificar se existe pelo menos uma maiúscula e uma minúscula, ou pelo menos um dígito, ou pelo menos 3 letras minúsculas, etc. Portanto, essas Regular Expressions vão permitir aperfeiçoar de uma forma extraordinária, eu diria que até de uma forma que não dá para aprofundar mais, se de facto o meu valor introduzido corresponde àquele valor que é desejado. E não estamos a analisar ainda se o valor é igual àquilo que eu quero, isto é, se o usuário é igual ao nome do usuário que eu tenho numa base de dados. Não, estamos a verificar se as características do texto introduzido correspondem com o formato que eu pretendo ter para aquele campo. Então, chegados a este ponto, nós temos aqui uma circunstância interessante, que é o seguinte: já temos aqui um conjunto de validações muito interessantes. Vamos aqui apenas alterar algumas, vamos dizer que a password tem que ter entre 3 e 16 caracteres. Vamos colocar, obviamente, aqui a informação entre 3 e 16 caracteres. E o que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós já temos aqui um output a dizer que o usuário tem este valor e a senha tem este valor. Agora imaginem que nós tínhamos um usuário e senhas e queríamos verificar se de facto o usuário e a senha introduzidas correspondem àquilo que era esperado para termos uma validação de um login. Verifica se o usuário e respectiva senha existem. Ora, tradicionalmente estas informações vão estar guardadas num banco de dados ou numa base de dados. Para efeitos deste exercício eu vou fazê-lo de uma forma muito simples. Eu vou colocá-los aqui de forma hard-coded. Então eu vou colocar aqui os dados da seguinte forma. Usuário temporário, ou vamos colocar aqui um U, simplesmente assim, vai ser João. E a senha, vou-lhe chamar S,
vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, uma senha muito segura, como podem imaginar. Bom, o que é que eu faço agora para verificar se existe ou não uma validação do preenchimento daquele formulário de login? Eu apenas tenho de perguntar o seguinte: if usuário igual, e atenção que o igual tem que ser 2 sinais de igual, if usuário for igual a U e, da mesma forma, senha for igual a S, então o que é que eu vou ter aqui? Bom, vamos abrir aqui um espaço do código. Vamos também colocar um die, apenas para termos aqui um output a dizer login com sucesso. Caso contrário, else, isto é, se não se verificar estas duas condições, isto é, o usuário ser igual a U e senha ser igual a S, que são os valores que estão ali hard-coded, eu vou colocar aqui um die login inválido. Obviamente que este código que nós estamos aqui a criar é apenas para efeito de um exercício prático de explicação de como é que nós fazemos estas verificações utilizando estas instruções condicionais. Poderíamos fazer isto de outras formas, existem 3 ou 4 formas diferentes de o fazer. Obviamente que eu volto a sublinhar que estas informações, tradicionalmente, eu diria que preferencialmente, nunca estarão aqui hard-coded no nosso código. Estarão guardadas numa base de dados e no caso da própria senha, ela terá que estar encriptada. Iremos ver o que é que isso é mais para a frente. Mas, de qualquer das formas, se eu agora executar aqui o meu código, eu vou conseguir fazer essa validação. Eu sei que o usuário expectável é João, com letra minúscula e sem acentos, e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, mas reparem que João não coincide com esta regra que aqui está. Então vamos alterar a regra. A regra eu vou colocar aqui 1,3 também. Vamos colocar aqui 1,3 também. E já agora, para sermos muito preciosos, vamos colocar ali também 1,3. Então se eu agora refrescar tudo isto, eu vou dizer que o meu nome é Carlos. E a minha senha é 1, 2, 3, 4, 5. Ora, eu penso que foi esta a senha que eu defini aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu agora clicar em entrar, eu vou ter um login inválido. Se eu agora colocar aqui o João, mas colocar aqui em baixo ABC 1, 2, 3, 4, enfim, qualquer coisa, eu vou clicar aqui em entrar e o sistema vai me dizer login inválido. Se eu colocar ali o João e colocar aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, clicar em entrar, eu vou ter login com sucesso. E a partir deste momento eu posso encaminhar a minha aplicação para um conjunto mais importante de funcionalidades, que é criar uma sessão, iremos ver o que é que isso é muito em breve, criar uma sessão e a partir daí termos um utilizador que entrou no interior da nossa aplicação ou do nosso site de uma forma correta, com um login de utilizador válido. Ora, todas estas validações que nós tivemos aqui a ver aconteceram num cenário que não é propriamente um cenário de login, que é um cenário de contactos, que nos vai permitir, por exemplo, colocar aqui um assunto, ou neste caso o nosso endereço de e-mail, um assunto, uma área de texto, clicarmos em enviar e em vez de estarmos aqui a fazer um formulário de login, iremos fazê-lo muito em breve, vamos fazer um formulário de contacto para enviar um e-mail. Ora, é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo desta série.